Olá, pessoal. Eu tô aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês a respeito, tá? De algumas pessoas que andaram me mandando mensagens, falando a respeito de energias negativas, falando que tentam, fazem oração, fazem muitas simpatias, rituais e não sabe o que acontece, que a situação não muda. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, bem assim simples, tá? Que acontece no dia a dia das pessoas e elas às vezes acabam nem notando. Joga a culpa às vezes, vai no vizinho que é invejoso ou no, sei lá, na amiga que tem inveja. É mais fácil, né? Jogar a culpa às vezes no outro. Às vezes a energia vem do outro mesmo, tá? Mas muitos casos que eu andei conversando com pessoas, com clientes, o que acontece? Eles se tratam com banhos, com ervas ou com orações, ou vão na igreja frequentemente. Só que quando eles chegam em casa, a primeira coisa que eles fazem é ligar a televisão e ficar assistindo programas de violência. Tudo isso que você fica sabendo detalhado, isso vai gerando um sentimento dentro de você de revolta, de injustiça, de violência. De fato, é muito grave. Só que cada vez que você se envolver emocionalmente com essas situações, a sua vibração, a sua energia, ela vai cair, tá? Então, uma coisa é você ter a informação e você não vai ter o que fazer, vai deixar para as autoridades resolver isso. A raiva é a raiva do cara que fez isso, do bandido, do sei lá quem. Lógico que gera raiva. Só que assim, você ouve a notícia, aquilo acabou, passou ali, acabou. Você não tem o que você fazer a não ser rezar. Agora, você ficar alimentando o seu pensamento e gerando emoção em cima de uma situação em que você não pode fazer nada a não ser orar. Só que assim, o que a gente pode fazer? A gente não pode fazer nada. Quem vai ter que resolver isso é a autoridade. É a polícia, é a sentença que ele vai ter, é o que vai... Não tem o que se fazer. Então, o que eu tô querendo mostrar para vocês? Que quando vocês assistem coisas pesadas, de violências, isso gera uma revolta muito grande. Não é só em você, é em todo mundo que assiste. Porque eu duvido alguém friamente assistir isso e não ter emoção nenhuma. Só que o que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte, é que isso não vai mudar para você. Então, assim, você soube, ficou informado do que aconteceu. Mas você se envolver nessa situação, isso cai a sua vibração, cai a sua energia. E se você tivesse algo que você pudesse fazer, ótimo. Seria ótimo se a gente pudesse ir lá com as nossas próprias mãos resolver, mas não pode. Quem vai resolver isso são as pessoas que são competentes para resolver essa situação. Outro caso também que cai muito a vibração das pessoas é a parte do que? De fofoca, tá? Fofoca, então não é assim, encontro com o pessoal, vamos dar um exemplo, uns amigos. Você viu, aconteceu aquilo com fulano, então você mantém uma notícia, você está passando uma notícia, aconteceu algo. A partir do momento que você começa a julgar essa situação em cima da vida do outro, isso vira fofoca. É outra coisa que cai a sua vibração. Você viu o fulano? Você viu a ciclana? É diferente do que você dar a notícia. Você viu o fulano está doente, o fulano viajou. É diferente. Notícia de uma situação é uma coisa. Fofocar a vida alheia é outra. É que nem outro caso que eu peguei também, a pessoa me falou assim que eu precisava ser salva, né? Porque as coisas com que eu mexia não eram boas e que não sei o que. Eu falei assim, tá. E a pessoa faz o quê? A não ser ficar cuidando e palpitando na vida alheia? Nada. Entendeu? Então é outra situação que a pessoa também se acha à luz do mundo e na verdade você vê que ela tá lá embaixo, porque se ela precisa ficar cuidando do que o outro tá fazendo e palpitando,
se vê que a energia dela também não é muito boa. Se fosse boa e se tivesse tantas coisas para fazer, pessoas para ajudar, pessoas carentes para correr atrás, viciados aí para tentar recuperar, né? Que me aconteceu quando eu coloquei uma simpatia dos vícios no canal, onde teve uma repercussão bem grande. Teve muitos casos que as pessoas me mandaram mensagens, essas pessoas que tinham vício, né? Seja de bebida, de droga, tinha melhorado bastante, outras até já largaram. Então, assim, eu falei para essa pessoa, por que você não me ajuda com casos que eu tenho várias pessoas me pedindo ajuda, que estão viciadas, que estão com problemas seríssimos, ao invés de ficar palpitando no que eu estou fazendo ou que eu deixo de fazer. Isso é um problema meu, mesmo porque eu vou prestar contas depois, não é com você, é com Deus. Então, só Ele pode me julgar. Nenhum ser humano é digno de julgar ninguém. Nem eu, nem você, nem fulano, nem ciclano, ninguém. Cada um que vai cuidar da sua vida, que vai cuidar das suas coisas, que vai cuidar do seu trabalho, que vai cuidar da sua energia. Para mim, no meu canal, ele chama Alma Cigana, tá? Porque eu trabalho com uma cigana. Isso não quer dizer que eu sou da macumba, que eu mato gente, que eu mato cachorro, que eu mato galinha. Não. Eu não faço nada, pelo contrário, eu trabalho com as energias e com as entidades para levantar e ajudar as pessoas, tá? Então, para mim, às vezes tem casos que eu vejo solução em fazer um tratamento com a pessoa na igreja. E as portas, para mim, elas estão abertas lá. Tem casos com pessoas que o tratamento é num centro espírita. As portas lá estão abertas também. Tem casos que é na Umbanda. Então, assim, cada caso é um caso. E no meu canal eu não tenho nada específico de religião. Eu vou com o que me atende. Às vezes a pessoa precisa simplesmente de fazer uma novena, uma sequência de orações para se fortalecer, para melhorar. Às vezes precisa de umas coisas mais fortes, porque, como eu falei, nós temos muitos inimigos, tá? Carnais, mas nós temos os inimigos espirituais também, tá? Então ninguém pode julgar ninguém pelo que a pessoa faz. Agora, se você está aí desocupado e pensando, ou falando, ou me criticando, ou mandando mensagem, por que você não entra lá onde tem esses acessos todos de pessoas que visitaram o meu perfil, que tem problemas com vício, e não pega uma pessoa viciada para você ajudar? Uma pessoa que você conseguir tirar, porque eu consegui, pela força da parte espiritual, não eu, Priscila, com a ajuda da parte espiritual, muitas pessoas deixaram o vício, tá? E vício pesado, de drogas pesadas mesmo. Quando eu passei esse ritual para as pessoas fazerem lá, eu fiz porque tinha casos também na minha família onde tiveram problemas também com vício e foi solucionado. Porque às vezes a questão nem é a pessoa, às vezes ela está com imposto, às vezes vem de situação genética, tá? Dos ancestrais. Então eu coloquei lá esse trabalho, né? Um trabalho assim, é um tipo de uma simpatia que você faz para cortar o vício, aonde ela engloba um todo, inclusive as orações que as pessoas fazem, ela é na igreja e as portas estão abertas, entendeu? Então, assim, eu não tenho uma religião, um local, uma coisa específica que eu frequento. Eu vou aonde há necessidade para ajudar as pessoas. Uns é na igreja, outros é no centro de mediunidade, centro Allan Kardec, outros nem precisa ir para lugar nenhum, às vezes é uma sequência de oração que faz. Só que nem todo mundo tem a força, às vezes, mental para estar fazendo a oração. Porque existem muitas pessoas com depressões, debilitadas emocionalmente, e elas não têm força para estar fazendo isso. Aí é onde entra essa parte dos meus rituais para limpar esses encostos, esses obsessores, essa situação toda pesada que fica em cima da pessoa, não deixando ela se libertar dessa vibração e seguir a vida dela, entendeu? Eu teve pessoas que eu atendi, uma das moças, eu até falei numa entrevista que eu dei, ela apareceu para me atender com os braços, os pulsos dela marcados pelos cortes, que ela já tinha tentado se matar cortando os pulsos.
E o problema dela, ela tomava remédio, bem dizer, a vida toda. O problema dela não era a medicação. O problema dela era espiritual. Depois que ela fez uma sequência de um tratamento espiritual, e nem foi com trabalho, tá? Foi tratamento com orações, foi na igreja, e banhos, que eu fiz um pacote de banhos para ela, aonde ela foi tomando esses banhos, ela conseguiu se levantar. E ela mesmo fala que não sabia, e eu nem estava com a cabeça para fazer essa situação que ela fez com ela mesma, entendeu? Em tentar tirar a própria vida. Então se vê que aquilo não era ela, aquilo era obsessores, eram energias pesadas, energias negativas. Então o que eu tô falando para vocês é assim, ao invés de vocês às vezes ficarem julgando, ou eu postar alguma coisa, torcer a boca, por que você não tenta ajudar? Tem tanta gente que tá mal, muita gente para baixo, muita gente desesperada com o financeiro, desesperada emocionalmente, sofrendo por alguém ou por um ente querido. E muitas vezes a pessoa precisa de uma palavra, não uma crítica. Para mim, o que você colocar no meu canal ou me mandar por mensagem me criticando, para mim hoje em dia isso aí é irrelevante, tá? Porque vai entrar por um vídeo e sai pelo outro. Muitas vezes eu não dou nem o trabalho de responder. Eu respondo os que precisam da ajuda, os que necessitam de uma força, seja ela emocional, espiritual. E é claro, a gente sabe quando realmente a pessoa está precisando e quando a pessoa está abusando, né? Porque tem muita gente também que às vezes me procura querendo jogar o problema dela para cima de mim. Então, assim, eu ensino e dou o caminho para vocês resolverem. Então, às vezes é um padrão de pensamento, às vezes são atitudes que você está tendo. Como eu falei, esse problema da energia aí. A pessoa faz, não adianta ficar se matando de tomar banho, indo na igreja, tomando passe. Se você chega em casa, a primeira coisa que você faz é ligar a sua televisão e ficar assistindo cena de morte. Sendo pessoas morrendo, o outro matando, o outro com raiva. É óbvio que a energia vai cair de novo, entendeu? Então é manter-se informado do mundo, sim, mas sem muito se aprofundar na situação, porque você não vai poder fazer nada a não ser rezar pela situação. O seu sentimento de raiva, de injustiça que está tendo, de inconformidade com aquilo, não vai mudar em nada, entendeu? Pelo contrário, vai baixar a sua vibração, porque você vai entrar com aquele sentimento negativo, que já na situação aconteceu. O que cabe a gente, né, estar fazendo numa situação dessa é orar para essas pessoas que foram injustiçadas, ou bichinhos, os animais que passaram por situações assim, e deixar que as autoridades, né, tomem as providências necessárias, as atitudes e as providências necessárias. Agora, você se envolver baixando a sua energia, você vai atrair, vindo da espiritualidade, energias baixas como a que você vai estar emanando. E aí é onde começa tudo, aí é onde começa as coisas darem errado, a semana estava boa, mas você não sabe o que aconteceu, entendeu? Então às vezes tem cliente que fala para mim, nossa, mas eu fiz lá a limpeza, estava tudo bem, não sei o quê, de repente, olha, começou tudo de... Aí eu fui pesquisar qual é o dia, como que estava sendo o dia a dia da pessoa. Então era assim, a pessoa muitas vezes acordava já, puta merda, hoje tem que trabalhar, hoje tem que encontrar aquele fulano que é um desgraçado, aquele fulano chato, o chefe fica pegando no pé. Então se você já também acorda com esse pensamento, né, que às vezes parece que a pessoa não vai trabalhar, vai pro abate. Então assim, ou você muda de trabalho, procura uma outra coisa, enquanto isso você vai agradecendo pelo que você tem, porque muitos não têm, e toca a vida para frente para você conseguir as mudanças que você quer, porque você baixando a sua vibração, você não vai mudar nada, você pode piorar a situação, tá? Então o que eu queria falar para vocês é assim, manter a energia alinhada é sempre muito bom e positivo para você se manter bem, para você se manter alinhado energeticamente, não pegar energias de pessoas ou até coisas espirituais, porque a parte espiritual, você sabe que os espíritos eles estão por aí indo e vindo o tempo todo. Abriu uma brecha da vibração cair, eles encostam. Isso não é para você, é para todo mundo, é para mim, é para todo mundo.
É lógico que tem dias que você não tá muito bem, que você não tá legal, mas assim, que nem eu falei, tem nada melhor do que você aquele dia entra na internet, escuta uma oração, um mantra, é uma coisa às vezes rápida, mas aquele seu pensamento já vai mudar ali. O seu pensamento mudando, você vai sentir. Você sentindo, você vai emanar. E você emanando, você se liberta de várias situações, tá? Então, às vezes tem pessoas que fazem, né? Vão nos centros, igrejas também que fazem, né? Essas desobsessões, tira imposto. Só que se a pessoa não mudar a postura e a atitude, a frequência dela energética, ela vai sair lá na porta e vai absorver de novo. Então, tem muita gente que vai no centro e fica fazendo tratamento, na igreja, qualquer lugar, fica fazendo tratamento e nunca melhora. Por quê? Porque o padrão dela vibratório, ela não melhora. É que nem eu falei, não adianta ficar passando limpeza de casa, defumando incenso, borrifador, ervas e não sei o quê, se na hora de assistir, você vai assistir desgraça, você vai assistir fofoca. Você entendeu? Então, assim, são situações simples que para você pensar e analisar que é onde cai a sua vibração, tá? Onde baixa, onde vem a revolta, onde vem aquela situação, o cara lá traiu a mulher se matou. Então, assim, são situações que vai gerar revolta. E esse sentimento de revolta baixa a nossa vibração. Baixando a nossa vibração, a gente está com o campo aberto, com a energia aberta para atrair os espíritos e energias negativas. Agora, se você está numa vibração boa, o outro pode sentir inveja, raiva, desejar um mal, fazer o que quiser. Aquilo vai bater de raspão e vai sair. Por quê? Porque ela é uma energia, uma sintonia que não combina. Então, ela é expurgada, ela é expulsa. Você entendeu? Então, às vezes, a pessoa não tem forças, como eu falei, para poder sair de uma situação que ela está muito para baixo, tá? Então, às vezes, que nem fazer uns rituais, fazer simpatias, fazer orações, tudo isso vai ajudar ela a trabalhar energeticamente. A aura dela, o externo. Só que se você não mudar o seu dia, o seu comportamento, o seu pensamento, a sua postura, você vai atrair tudo novamente. Então, vai ficar nesse ciclo. Tá? Então, assim, quando você aprender a trabalhar a sua energia interna, tá? O seu sentimento, a sua mente, a sua energia, ela começa a mudar, ela joga para o externo e é onde você começa a ficar como se fosse envolvido por uma energia de proteção, onde essas coisas não vão derrubar mais, essa negatividade, né? Não vai derrubar mais a sua vibração, tá? Então, às vezes você vê que tem pessoas que estão super bem para cima, de repente dá aquele baque. Mas por quê? Porque ela entra em contato com outras pessoas que estão com energias baixas e ela está bem, só que ela não está protegida tanto, porque ela fica oscilando, tá? Então, manter alinhado o máximo que você puder. Como? Orações, banhos, meditação, mantras, tá? Eu tenho no meu canal lá orações fortíssimas para combater energias externas, que eu mesma também faço, e elas são excelentes, porque nem tudo é macumba. Muitas coisas vêm da nossa cabeça, do que a gente assiste, do que a gente visualiza, do que a gente fala, do que a gente pensa do outro. Então é isso que eu falo às vezes, cuidado com os julgamentos, porque quando sai da sua boca, o que você emana, o que você deseja, o universo conhece a energia do gerador, tá? E uma hora ela vai voltar para quem gerou. Então, quando eu falo para a pessoa assim, cuidado com o que você mexe, cuidado com o que você faz, cuidado com o que você fala, porque o universo, a espiritualidade conhece quem gerou aquela energia, quem gerou aquela vibração. E uma hora ela vai voltar. Ela pode voltar 10 vezes mais forte. Então, assim, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você comenta, cuidado com as conversas, os grupos que vocês têm, porque às vezes você recebe também muitas pessoas na sua casa, fala, é que eu recebi fulano em casa,
Às vezes nem é isso, como eu falei, às vezes vem de você mesma a situação, entendeu? A negatividade às vezes vem das suas atitudes, das suas palavras. Então, que nem eu falo sempre, né, e tá na Bíblia, orai e vigiai. Orai e vigiai a sua vida, não a dos outros. Então, que nem eu falei, se a pessoa quiser colocar coisa no canal, que nem eu falei, eu recebi algumas mensagens falando do que eu faço, do que eu vai cuidar da sua vida, ou tenta se juntar e fazer alguma coisa que agregue para alguém, que ajude alguém, que melhore para alguém a vida de alguém. Porque o seu palpite, para mim, não é importante. É importante se for uma coisa positiva, que vai agregar e ajudar alguém. Se for crítica, para mim é indiferente, tá? Então eu queria passar daqui, eu passei hoje só para estar tendo essa conversinha com vocês. Então cuidado com o que vocês assistem, porque o que você gerar dentro de você de sentimento, então você assistiu, você mentalizou. Você mentalizou, você sente. O que você sente, você emana. O que você emana é a energia que vai estar em volta de você e é o que você vai atrair, tá? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se alguém tiver alguma dúvida, algum quiser colocar alguma informação, alguma pergunta, vocês podem estar colocando no canal. Pode mandar também pelo meu WhatsApp. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque tem caído muitas mensagens, tá? No meu WhatsApp, mas eu vou responder, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.